Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Joseilton, professor de Filosofia. Justiça, uma palavra muito conhecida por todos nós. O termo justiça é muito falado e usado em discursos, declarações, livros, histórias e etc., sempre invocando a necessidade de ações que sejam justas para todos, inspirando as pessoas a agirem com justiça. Mas o que é justiça? No dicionário, por exemplo, o termo justiça é definido como a qualidade ou caráter do que é justo e direito. Mas além dessa definição, podemos verificar diversos contextos dos quais o termo justiça pode ser aplicado, e com isso ter definições diferentes. Por exemplo, justiça como o exercício do poder, princípio moral, aplicação da lei, jurisdição do exercício de justiça, como tribunais e etc. Mas hoje quero lhe convidar a entender comigo o conceito de justiça através do olhar de um filósofo grego da antiguidade chamado de Aristóteles. O que é justiça para Aristóteles? Por que ele a considera tão importante? Como deve ser aplicada no dia a dia das pessoas? São essas e outras perguntas que vamos responder nesse vídeo. E antes que eu me esqueça, se gostar do vídeo, dá um like para que mais pessoas encontrem esse conteúdo no YouTube. E caso ainda não seja inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro do mundo da filosofia. Bora pro vídeo? Os gregos sempre deram muita importância à ideia de justiça. Contudo, inicialmente, a justiça não era tão justa assim. A ideia de justiça era praticada apenas por nobres, que seguiam uma espécie de tradição, e não havia nada escrito, nenhuma lei ou regra ou algo parecido, apenas o que os nobres aplicavam e consideravam como justiça. Mas a partir do século VII a.C. que a ideia de justiça começou a evoluir, embalado também por algumas mudanças no contexto social e político da época, como o enriquecimento de cidadãos não nobres que já não aguentavam mais os abusos dos nobres, crescendo então a oposição entre esses dois grupos sociais. Assim, os cidadãos não nobres passavam a exigir leis escritas. A igualdade estabelecida por leis válidas igualmente para todos assemelha os cidadãos uns aos outros, unindo a cidade. As relações de hierarquia e de submissão são substituídas pelas relações de igualdade e de semelhança, e as diferenças presentes na sociedade grega acabam se dissolvendo no plano político através da igualdade legal. Daí, a ideia de justiça passa a ter grande importância, pois, a partir do momento em que eram estabelecidas leis válidas igualmente para todos, essas próprias leis fazem com que os cidadãos fossem semelhantes uns aos outros, estabelecendo entre todos uma relação de igualdade. A ideia de justiça é tão importante para Aristóteles que ele menciona exaustivamente esse termo em seus estudos, tanto em sua obra Ética Nicômaco, quanto em A Política. Aristóteles, acima de tudo, entendia que a justiça era uma virtude. Da mesma forma que para ele a coragem, a benevolência e entre outras eram virtudes, a justiça é uma virtude acima das virtudes. Segundo ele, a justiça é a virtude que deve reger as relações entre os homens no interior da cidade, como também deve ordenar as relações desses homens com a cidade. É ela que organiza a comunidade política, seja nas relações dos homens entre si, seja na relação dos homens com a cidade, caracterizando-se assim com um valor ético e político. Aristóteles afirmava ainda que a justiça é uma característica que torna as pessoas propensas a fazer o que é justo, agindo justamente e desejando o que é justo a outras pessoas. Ser justo para Aristóteles é respeitar as leis, respeitar a ideia de igualdade, e ser injusto é violar a lei e desrespeitar a igualdade, tomando mais do que lhe é devido. Aristóteles dizia que a justiça é a forma perfeita de excelência moral, porque ela é a prática efetiva da excelência moral perfeita. Ela é perfeita
porque as pessoas que possuem o sentimento de justiça podem praticá-la não somente a si mesmas, como também em relação ao próximo. Com isso, para Aristóteles, a justiça, assim como as outras virtudes, deveriam seguir uma justa medida, um equilíbrio entre o excesso e a falta, e esse equilíbrio deveria se manifestar na observância da lei e das relações sociais. Para Aristóteles, o termo justiça pode ser dividido em 3 tipos: a justiça distributiva, a justiça comutativa e a justiça corretiva. Na justiça distributiva, temos a justiça que é aplicada pelos governantes aos seus governados, onde se deveria ser observados pelos governantes o princípio da proporcionalidade, distribuindo honras e riquezas conforme o mérito de cada um, a fim de manter um equilíbrio entre os pares. Aqui, Aristóteles não considerava como justiça sair distribuindo tudo de igual forma para todos, mas sim dar mais a quem merece mais e dar menos a quem merece menos, ou seja, ao melhor cantor, o melhor microfone, ao melhor motorista, o melhor carro, tudo baseado no mérito de cada indivíduo. Já a justiça comutativa equilibrava de certa forma o mercado, onde ela era responsável pela organização e pelo equilíbrio das trocas de bens, onde deveria ser considerado o critério de igual valor entre os bens envolvidos. Tal justiça voltava-se completamente para as relações sociais de troca, venda e transações de mercadoria em geral. Uma troca é justa quando os produtos que foram trocados equivalem-se em quantidade, qualidade e valor. Por último, Aristóteles apresentava a justiça corretiva, que era ligada à busca do equilíbrio entre os delitos cometidos e os castigos correspondentes. A atenção aqui era para que cada um fosse julgado proporcionalmente ao mal que ocasionasse, levando em consideração ações voluntárias ou involuntárias. De forma geral, Aristóteles entendia que não seria justo impor a mesma pena para um assassino ou para um ladrão, pois a correção deveria ser proporcional ao crime que cada um cometeu. De forma geral, Aristóteles entendia que nem todos são iguais. Por isso, justiça é cada um receber aquilo que lhe é correspondente. Quanto às nossas relações comerciais, justiça é agir com equilíbrio, respeitando de fato o valor que cada coisa tem. E por último, a justiça corretiva, Aristóteles nos apresenta o conceito da proporcionalidade, onde para cada delito tem-se um castigo correspondente. Assim, para viver bem, tanto em sociedade como consigo mesmo, deve-se atentar ao justo meio, à temperança ou ainda à justiça. E então, pessoal, o que acharam? Gostaram do vídeo? Espero que sim. Se quiser acrescentar algo ou fazer alguma pergunta, coloque aqui nos comentários. Fico por aqui então, forte abraço a todos e até mais!